Bom, eu não sei exatamente o que eu vou fazer neste vídeo. Eu acho que é mais uma conversa aberta que eu queria criar aqui no canal. De algumas inquietações, alguns pensamentos que têm me deixado um pouco ansiosa, eu acho. E aí eu vim aqui então compartilhar um pouco do que tá atravessando esses últimos dias na internet. Recentemente eu compartilhei um short aqui no YouTube e um vídeo no TikTok falando sobre... compartilhando ali da mesma opinião de uma outra moça na internet, em que ela dizia que cenas explícitas em filmes, em séries, eram para ela desnecessárias. E aí ela comenta, né, porque às vezes essas cenas não têm sentido nenhum na narrativa, elas só aparecem ali, são excessivamente detalhadas, explícitas, e não se desenvolve nada na história a partir daquilo. É só uma cena que tá ali por sem motivo nenhum. No, because if I'm watching a show and an S3X scene pops up and it's lasting for more than 10 seconds, I am fast forwarding. What am I gaining from this scene? Is this scene adding to the storyline? Então eu compartilhei ali um pouco da minha experiência com esse tipo de conteúdo também, citando, por exemplo, Game of Thrones. Embora eu nunca tenha assistido Game of Thrones, eu lembro que quando essa série estava ali no auge, era a minha época de ensino médio, e alguns dos meus colegas assistiam a série, liam os livros, enfim, embora seja uma série para mais de 18 anos. E eu compartilhei ali, então, da minha experiência com esse tipo de conteúdo, que eu acho também que é muito problemático, e eu acho que é daí que vem um pouco, então, a ideia do vídeo de hoje. Quando eu compartilhei esse vídeo, a repercussão maior, assim, que teve, vamos dizer, foi no TikTok, que é já uma plataforma polêmica por si só, né? Mas, dentre algumas coisas, assim, que as pessoas disseram, algumas pessoas compartilharam, a maioria mulheres, dizendo, realmente, esse tipo de conteúdo é complicado, né, e, enfim. Compartilharam essas experiências, mas o que me chama muita atenção, assim, eu lembro de teve uma menina, pelo jeito que ela fez o comentário, deve ser uma menina, que dizia: ai, se tá te incomodando, então fecha, para de ser chata, sabe? Uma coisa assim, tipo, não precisa assistir, enfim. E é uma coisa ali também que já me incomoda, pelo fato das pessoas não conseguirem aprofundar, de fato, as discussões, mas eu vou falar isso num outro momento do vídeo. Grande parte ali dos comentários que iam contra o meu posicionamento sobre cenas explícitas eram de homens. Isso me chama sempre muita atenção, mas não é nenhuma surpresa, porque já é de se esperar. Só que o que me chama muita atenção é que quando o público masculino vai defender esse tipo de conteúdo em filmes, em séries, geralmente eles vão para dois lados da história. Ou eles acham que você é muito puritana e você não gosta desse tipo de cena por causa disso, né? Eles levam pro lado moral da história. Ou eles vão querer, então, ali usar do argumento de que essas séries, essas cenas sexualmente explícitas, elas estariam ali construindo o desejo feminino das personagens. Eu tô rindo porque, porque o meu interesse de estudos sempre foi compreender as personagens femininas. Desde a minha adolescência eu faço análises, quando eu tinha blog ainda, eu tenho Tumblr, enfim, né, as minhas discussões, as minhas reclamações sempre foram de desenvolvimento das personagens femininas. Como eram personagens que, quando iam ser personagens complexas, elas eram ali consideradas chatas, resmungonas pelo público, ou elas eram sempre muito rasas, elas estavam funcionando em razão do personagem masculino, que geralmente era o protagonista, enfim. Eu venho dessa discussão faz alguns anos, tá? Faz aí mais de alguns anos. Então, quando eu vejo um comentário desse que diz pra mim assim, mas essas cenas sexualmente explícitas, elas não estariam construindo desejo feminino, a minha vontade de dizer não é tão simples assim, né?
Não é tão simples assim por algumas razões. Primeiro que cenas sexuais, cenas explícitas, elas têm um grande complexo em razão da própria construção visual que o cinema foi desenvolvendo ao longo dos anos. Então você tem aí, por exemplo, uma autora, a Laura Mulvey, eu acho que é assim que se chama ela, se eu não me engano, se eu estiver enganada, eu corrijo aqui na tela, mas eu acho que é Laura Mulvey. Eu não lembro o nome nem do livro dela, eu vou colocar na tela também. Mas eu lembro da discussão que ela traz. E a Laura Mulvey, ela coloca em pauta, então, como o cinema ele é construído a partir do olhar masculino. Então, ela usa ali de alguns termos da psicologia para analisar, por exemplo, ai, é que eu não sei nem pronunciar direito, né? Eu li os textos, mas eu não sei falar eles. Mas eu acho que se pronuncia voyeurismo, sabe? Essa coisa de que a mulher ela é colocada como um objeto na tela, né? E quem está observando esta mulher é sempre um olhar masculino. Seja um olhar masculino da câmera, seja um olhar masculino do diretor, seja o olhar masculino do público, né? Então ela começa ali então a discutir como que isso acontece no cinema. Então, quando alguém fala assim pra mim, ai, mas não tá desenvolvendo o desejo feminino, o desejo sexual das personagens femininas, muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Por toda a complexidade que a gente tem de como as histórias são construídas. E elas são construídas, e aí assim, é uma análise minha agora, mas sempre que eu observo como principalmente séries muito polêmicas, assim, que tentam trazer assuntos polêmicos, controversos, você percebe que aquilo não é feito com a densidade que merecia, e geralmente, tô sendo bem genérica aqui, elas são para atrair os olhares masculinos, o público masculino. Tanto que um indício disso, né, é que a maioria dos comentários do meu vídeo que achavam que as cenas sexualmente explícitas, elas eram necessárias e elas vieram majoritariamente de homens. Enfim, quem tiver interesse sobre esse assunto, além da Laura Mulvey, tem também o Burgess, eu acho que assim, eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas ele tem um livro chamado Modos de Ver. Eu estudei só um capítulo desse livro, então eu não posso dizer assim com muita extensão sobre a discussão dele, mas como eu estudei Jane Austen na universidade e eu tive uma disciplina sobre o Burgess, e depois eu acabei tocando nele de novo quando eu fui estudar a Jane Austen, né? Então os pontos ali se convergiram. E o que a gente tem no Burgess é de que ele lança uma discussão que conversa um pouco com os estudos da Mulvey, de que as mulheres, sejam em pinturas artísticas, sejam em fotografias, sejam em comerciais, sejam nos filmes, enfim, elas estão sempre ali em posição do olhar do homem. Né? Elas sempre estão ali, por exemplo, ele usa de imagens de pinturas renascentistas e geralmente essas pinturas são as mulheres de costas, né, nuas de costas, e elas estão sempre olhando para alguém. E este alguém seria ou o pintor que está pintando, ou esse olhar que está admirando essa pintura. Enfim, então eu tenho. Sempre quando eu vejo assim, esses comentários, me dá uma certa aflição, assim, porque as pessoas elas usam. Por exemplo, eu sei que a internet não é um espaço muito profundo, né? Principalmente TikTok, que eu não posso esperar muita coisa, mas me dá uma certa aflição de que as pessoas jogam assim essas informações do tipo, não tá construindo desejo feminino? Não necessariamente, né? Será que a gente pode desenvolver mais? O que seria o desejo feminino? Quem é esse feminino? Aonde que ele está sendo construído? Né? E aí eu não consigo desenvolver, primeiro porque as pessoas não estão interessadas, elas só estão ali para colocar os comentários delas e vazarem, e elas não conseguem, de fato, discutir. Daí, diante desse assunto, então, eu recentemente eu assisti um vídeo sobre uma série chamada Apple Tree Art,
e que tinha uma cena ali que retratava por que as mulheres não se defendem durante um abuso sexual. O contexto da série é mais ou menos assim. A personagem feminina já é uma mulher madura, acho que ela tem mais de 40, 50 anos. Ela é casada, ela tem filhos. Um certo dia, ela descobre que o marido dela trai ela. E eu não assisti a série, tá? Eu assisti só a cena, mas lendo ali resenhas e matérias sobre a série, os jornalistas e os autores dizem que eles lidam bem com a questão da traição do marido, mas essa mulher acaba se envolvendo com um colega de trabalho dela e eles têm um envolvimento amoroso fora do casamento dela, né? Ela acaba traindo também o marido dela. Um certo dia, porque ela é uma cientista, ela é uma estudiosa, e ela tá numa convenção, e numa das esquinas ali do evento que tá acontecendo, que é uma avenida chamada Apple Tree Yard, acho que é que você tem que ver o nome da série, essa mulher, ela é abusada sexualmente por um colega de trabalho dela. E aí, então, o vídeo que eu assisti era sobre isso, né? Sobre o momento em que o advogado tá questionando ela de por que ela não denunciou a polícia quando aconteceu isso com ela. Eu fui buscar ali resenhas sobre a série, né? Porque eu achei interessante a maneira como a cena foi feita. Eu posso deixar aqui o link se vocês quiserem assistir depois. Mas eu achei interessante e eu fui buscar sobre. E aí eu me deparei, então, com uma resenha, uma crítica do The Guardian. E o título da matéria deles, olha, eu vou até ler aqui pra vocês, diz assim: seria esta a primeira representação honesta de estupro na televisão? E aí eu vou ler aqui dois trechos, dois momentos da resenha que a autora ela diz o seguinte, ó. De Downton Abbey a Happy Valley, de Westworld a Game of Thrones, o estupro é agora um tema onipresente na televisão. Esse fato é profundamente desagradável por si só, mas a sua onipresença também corre o risco de dessensibilizar o público. No entanto, e se o antídoto para o ataque frio e confuso da violência sexual ficcionalizada fosse, na verdade, apresentar ainda mais estupros na televisão? Há duas razões pelas quais o estupro em Apple Tree Yard parece um passo à frente. A primeira é que não parece entretenimento. E aí, essa parte a primeira é que não parece entretenimento me jogou alguma luz de por que esse assunto sobre cenas explícitas em filmes e séries me incomodam. E aí, quando eu digo, então, olha, essas cenas não têm sentido. Essas cenas, não, elas são totalmente desnecessárias no enredo. E aí as pessoas falam, não, mas você é puritana, você não gosta. E o desejo... E aí, quando a autora, que eu esqueci o nome dela, mas depois eu vou procurar. Quando a autora faz, então, a primeira observação dela, de que essa série seria a primeira representação de um estupro que não parece entretenimento, me faz ali compreender algumas coisas. Porque a sensação que eu tenho é de que cenas explícitas, sobretudo aqui, claro que ela tá falando de um estupro, mas elas são usadas na televisão com a premissa de que a gente tá ali discutindo alguma coisa. Então, eu me lembro que Game of Thrones, e aí os fãs que me perdoem, tá? Mas aí eu tô compartilhando a minha experiência e do que eu me lembro de passar naquela época quando eu manifestava o meu incômodo com essa série. E tem outras séries também, além de Game of Thrones. Por exemplo, Outlander. Outlander eu comecei a ler o livro e eu me lembro de parar no meio da história porque a personagem, a Claire, era sucessivamente violentada. E assim, ela era violentada e bola pra frente, não acontecia nada. Não tinha discussão, não tinha desenvolvimento emocional da personagem. Ela só era violentada e isso era uma coisa que o leitor tinha que digerir. E quando eles fizeram a adaptação da série, eu não fiquei tão incomodada assim, porque eu me lembro que ela foi violentada igualmente, mas não tão sucessivamente quanto aconteceu. Eu não sei, sabe? Eu não sei se foi o mesmo número de vezes que aconteceu no livro, ou se a intensidade, a forma como a gente consome um livro é diferente da maneira como a gente consome uma série, entende? Às vezes, eu não sei, me parece ali que mexeu mais comigo estar lendo o livro do que assistir a série.
Mas, enfim. Então, você tem já essa polêmica, assim, de que esses assuntos, eles são tratados nas séries, aparentemente, para discutirem, para colocar em debate certas questões sobre a sociedade, mas não são feitos isso, não tem isso. Quando você discute, por exemplo, Game of Thrones, eu falando da minha comunidade, tá? Eu não posso ali falar do mundo inteiro porque eu não faço parte do mundo inteiro, né? Eu não sou onipresente para estar no mundo inteiro. Mas o que eu me lembro era que as pessoas não estavam interessadas em discutir os traumas emocionais, os traumas físicos em relação à vítima, problematizar de forma consciente aquelas cenas violentas. Elas estavam ali interessadas de fato nesse fetiche, porque era um fetiche que estava sendo construído na televisão, em que boa parte desse público masculino, ele estava interessado nesse tabu, vamos dizer assim, dessas cenas que estavam sendo construídas na televisão, e que era, oh meu Deus, é a primeira série que está realmente construindo isso na televisão, né? E isso foi agora aqui colocado em linhas sólidas por essa autora, quando ela fala, olha, essa é a primeira série que parece que constrói uma cena de abuso sexual sem parecer que isso é entretenimento. Porque é essa sensação que eu tenho com séries que fazem cenas explícitas e que não vão pra lugar nenhum. Elas são entretenimento. Claro que você pode construir o desejo feminino de uma personagem, mas, gente, existem tantas formas. E aí eu queria. Era isso que eu queria que as pessoas percebessem. A maneira como a câmera se movimenta. A câmera tá focando em quê? Ela tá focando na expressão da personagem, ou ela tá focando no corpo da personagem. Quando esses dois personagens eles estão juntos, qual é a movimentação da câmera? Quem que ela tá te fazendo prestar atenção mais? É na maneira como a personagem feminina se sente, ou é nesse olhar masculino? Sabe, esse olhar crítico mesmo de você assistir um filme e prestar atenção naquilo que o diretor, ele tá te chamando a atenção. Isso até me lembra que a adaptação de Orgulho e Preconceito, eu li uma resenha uma vez que dizia que ele era um filme que conseguia preservar o olhar feminino. Apesar de ser dirigido por um homem, ele conseguia preservar o olhar feminino da história. Enfim, e aí sempre me incomoda, assim, essas construções. Foi a primeira, acho que, resposta que eu tive de por que essas cenas me incomodam. Essas cenas me incomodam porque elas não, além de não desenvolverem nada, né, elas são para gerar entretenimento. Poucas, raras são as séries que tratam de violência sexual ou que tratam da construção do desejo feminino ou do desejo do homem também, não vamos excluir eles aqui, eles também têm desejos, mas sem que isso seja ali só para gerar apelação, para gerar audiência, para que isso vire polêmica, sabe? Eu acho que é daí que vem o meu incômodo e meu primeiro indício de resposta que eu tive. Eu queria compartilhar isso porque, enfim, porque é meu canal. E eu crio esse espaço aqui em que eu possa compartilhar os meus pensamentos e também dividir ideias. E eu queria, de fato, atrair esse público para mim que está interessado em discutir profundamente isso, que cite autores, que cite séries, que cite experiências, e não que venham com julgamentos moralizantes, me chamando de frívola, porque eu não gosto de uma cena explícita. Ou que dizem assim, mas o sexo, ele é uma coisa natural da vida. Tá, é uma coisa natural da vida, mas como isso está sendo... É isso que eu tô querendo chegar, né? Como que essas cenas estão sendo construídas? De que maneira? Tá indo pra onde, sabe? Se você tirar essa cena da narrativa, faz alguma diferença? Vai fazer alguma falta? Ou ela só aconteceu ali por razão nenhuma e a série seguiu como se nada tivesse acontecido. Enfim, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, ouvir as mulheres. Eu acho que quando você tem um indício ali de que boa parte das mulheres se sentem incomodadas com essas cenas, você
tem um certo indício de que esses corpos femininos, eles estão sendo construídos de maneira talvez não tão complexo como deveria ser construído. Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu tenho ali algumas coisas que me indicam, como eu falei, né, a Mulvey e o Burgess. Eu acho que é isso. Me diga aí o que você acha sobre esse assunto, se essas cenas sexualmente explícitas também te incomodam, como é isso na sua casa, como que vocês lidam com isso na sua casa. Eu sei que geralmente incomoda mais quem tem filhos, né, crianças pequenas, que às vezes quer assistir algum filme com a família e às vezes acontecem essas cenas. Mas enfim, eu não tô aqui querendo moralizar nada, mas é mais discutir de fato, como eu disse, calma aí. Diz que eu tô recebendo notificação do celular. Essas cenas e as suas construções sobre os personagens. Eu acho que dizer que sexo é algo normal não justifica. Usar dessas cenas como forma de gerar audiência, que é isso que a gente vê em grande parte das séries, também não justifica. E uma coisa que eu lembrei é de uma matéria que eu tava lendo do The New York Times. Eles estavam. Eu não consegui ler a matéria toda porque o jornal queria que eu pagasse, né? A gente tem isso também. E aí eu consegui ler só metade da matéria, a outra metade eles me bloquearam. Mas a discussão que eles fizeram ali eram sobre por que que as atrizes, e eu não me lembro mais se eram os atores também, mas por que que as atrizes, elas estavam se recusando a terem... Eu acho que são coordenadores, que se chama ali, aquelas pessoas que ajudam elas, que coordenam as cenas de sexo durante as filmagens, né? Porque, pra quem não sabe, quando esse tipo de cena é treinada, né? Então os autores sabem aonde colocar a mão, o que esconder, aonde virar, o que a câmera vai mostrar, o que a câmera não vai mostrar, para onde eles devem olhar, o que o ator pode fazer, o que o ator não pode fazer, o que o ator não pode fazer. Enfim, tem ali algum profissional que vai dizer isso para eles. E isso vem de um passado que a gente já teve de um filme que se chama O Último Tango, é isso? Eu não me lembro, é alguma coisa tango, que é a cena mais complexa que a gente... Eu não assisti, tá? Eu só sei a história. Eu tô dizendo porque de repente, você não falou sobre tal coisa, não é porque eu não assisti mesmo. Mas eu sei da história de que a atriz foi abusada sexualmente pelo ator e isso era uma coisa combinada entre o ator e o diretor. Ela sabia que iria ter uma cena de estupro, eu acho que é isso, podem me corrigir se for preciso, mas ela sabia que ia ter uma cena sexual, mas ela não sabia a intensidade, com a violência que aconteceu, né? Então já vem aí dessa coisa do medo das atrizes, de como que ela vai falar pro parceiro dela ali em cena, aonde que ele vai colocar a mão, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode. Então esses profissionais estariam ali para ajudá-las e para orientá-las. Mas aparentemente tá tendo um movimento de atrizes que estão rejeitando esses coordenadores. Eu não consegui ler a matéria porque o The New York Times me fez o favor de me bloquear. E só se eu pagasse, ali acho que era $6, sei lá, que eu não paguei porque me recuso, né? Mas enfim, mas pra vocês verem como que esse assunto é complicado. Como que esse assunto é complicado e não é tão fácil assim, cenas... Vamos ouvir ali as atrizes, vamos ouvir ali as mulheres, por que isso, sabe? Não é tão simples assim, porque sexo faz parte da vida, porque é o desejo feminino. Não é tão simples assim. A história do cinema é muito complexa. Tem mil e um motivos que constroem uma cena até que um filme fique pronto. São experiências, né? São estudos, enfim. Eu acho que é isso, assim. Eu fiz mais esse vídeo pra fazer essa conversa aberta, pra desabafar um pouco também, pra conversar. E é isso, se vocês souberem de algum texto, algum livro que fale sobre o assunto, eu vou deixar o livro do Burgess e da
o estudo da Laura Mulvey nos comentários, o texto do The Guardian também, enfim, todas as matérias que eu citei aqui, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E é isso. Muito obrigada e até mais.